Imagine um mundo à beira do colapso, onde o céu parece pesar sobre os ombros de todos, e cada sombra esconde uma força capaz de mudar o destino de ilhas inteiras. É nesse cenário que encontramos Luffy, não mais apenas como o garoto que sonhava em ser rei dos piratas, mas como o Deus Sol, a personificação de um poder ancestral que ultrapassa tudo o que já vimos até agora. A Hito-Ito no Mi, modelo Nika que muitos enxergam apenas como a fruta que dá elasticidade ao corpo. É na verdade uma ligação direta com a chama-mãe, a fonte primária de energia que os povos antigos usavam, e que até os deuses temiam. É um poder que une magia, vontade e liberdade em proporções inimagináveis. Algo que desafia todas as leis da física, da lógica e até mesmo da própria realidade do mundo de One Piece. Nos primeiros segundos em que Luffy desperta sua fruta, podemos perceber que ele não está apenas lutando. Ele está reformulando tudo ao seu redor. Cada soco, cada movimento, cada reação transforma a realidade como se fosse um desenho animado, como se o mundo físico fosse maleável diante da força de sua vontade. O chão se torna borracha, raios se tornam extensões de seus braços, e até mesmo os inimigos começam a reagir a essa nova lógica, como se estivessem dentro do mesmo universo absurdo e elástico que Luffy cria. Isso não é apenas haki, e tampouco uma Akuma no Mi comum. Estamos diante de algo que se aproxima da magia pura, da manipulação da própria realidade. E aqui entra um ponto fundamental. Se Luffy é capaz de afetar a realidade ao seu redor de forma tão absurda, é impossível não conectar esse poder à chama-mãe. Essa energia ancestral, escondida do mundo pelo governo mundial, é a mesma que os povos antigos chamavam de fonte de liberdade, a energia que deu origem aos deuses e que eles queriam manter sob controle. A chama-mãe é, portanto, mais que um poder. É a própria manifestação da liberdade, da vida e da vontade pura. E Luffy, como herdeiro do título D, é o único capaz de acessá-la em sua forma completa. Mas não pense que isso é algo simples. O mundo de One Piece está cheio de forças tentando impedir que esse poder desperte por completo. E Mu, os Gorosei, os Cavaleiros de Deus, todos utilizam formas corrompidas ou manipuladas dessa mesma energia, e cada passo de Luffy é acompanhado por olhares atentos e movimentos calculados dessas entidades. Eles sabem que se o poder do Deus Sol alcançar sua plenitude, todo o controle que o governo mundial exerce sobre o mundo desmoronará. É uma guerra silenciosa, quase invisível, onde cada ação, cada movimento, cada reação de Luffy pode desencadear consequências inimagináveis. E não podemos ignorar as pistas que Oda deixou ao longo da história. Os tambores da libertação, por exemplo, não são apenas instrumentos, são catalisadores de uma magia ancestral que desperta a verdadeira forma do Deus Sol. Quando Luffy entra nesse estado, é como se a energia da chama-mãe fosse invocada através do som, do ritmo, da própria essência da música. O riso de Luffy, a sua alegria, se tornam elementos capazes de reescrever a realidade, ativando a energia ancestral que os deuses temiam. É um conceito quase metafísico. A liberdade se manifestando como poder, a vontade pura se tornando força, e o sonho de uma era antiga sendo realizado novamente. E ainda há mais. O despertar de Luffy não afeta apenas ele, mas também aqueles ao seu redor. Seus inimigos sentem a mesma realidade absurda. Suas reações são distorcidas. O mundo inteiro parece dobrar-se à lógica de Nika. Isso é algo que nenhuma Akuma no Mi comum poderia fazer. Isso é manipulação da própria essência do mundo. Algo que se aproxima daquilo que os antigos chamavam de magia. Enquanto isso, o papel da letra D se torna cada vez mais evidente. Cada personagem que a carrega está de alguma forma conectado à chama-mãe, ao desejo de liberdade, à resistência contra o controle absoluto dos deuses. Luffy não é apenas mais um herdeiro. Ele é a personificação de uma promessa ancestral, o portador de um poder que conecta o passado perdido à esperança do futuro. Ele é a ponte entre o que foi proibido e o que finalmente poderá florescer. Agora, imagine por um instante a grandiosidade dessa situação. O mundo inteiro sendo manipulado por forças invisíveis. Luffy tentando compreender e controlar seu poder, enquanto Imo e seus aliados fazem de tudo para manter o status quo. Cada batalha, cada movimento, não é apenas física. É um confronto de ideologias, de magias ancestrais, de vontades que atravessam séculos. O despertar da fruta de Luffy é mais que força.
é revolução, é libertação, é a essência de Nika se manifestando em carne e espírito. E é justamente nesse ponto que precisamos pensar. Se a liberdade é o maior poder, se o riso é a força mais antiga, se a chama-mãe é a fonte de tudo, então o verdadeiro poder de Luffy ainda não foi totalmente revelado. O Gear 5 é apenas o primeiro passo, um vislumbre do que está por vir. O verdadeiro despertar do Deus Sol não será apenas físico, será espiritual, mágico e ancestral. Será algo que mudará não apenas o destino de Luffy, mas de todo o mundo. Então deixa eu te perguntar, você está preparado para testemunhar isso? Está pronto para acompanhar cada detalhe, cada teoria, cada possível revelação que pode mudar a forma como vemos One Piece para sempre? Se sim, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que você acha. Luffy já mostrou todo o seu poder? Ou ainda há algo muito maior escondido dentro dele? Quero muito saber sua opinião, porque ela faz parte dessa jornada. E conforme continuamos, percebemos que cada elemento da história aponta para uma verdade maior. O som dos tambores, o riso de Luffy, a manipulação da realidade, a liberdade como força fundamental, tudo converge para algo que vai além do Gear, além do Haki, além de qualquer Akuma no Mi já conhecida. É a magia pura do Sol. A chama-mãe manifestando-se através do herdeiro certo, na hora certa. E quando esse poder se revelar por completo, será impossível ignorar sua magnitude. O governo mundial, os Gorosei, Imo e todas as entidades que tentam controlar o mundo perceberão que nada do que construíram poderá conter a liberdade que Luffy traz. O mundo vai tremer, não por força física, mas pelo despertar de algo que jamais poderia ser aprisionado. A essência do Sol, a liberdade absoluta, a magia ancestral que une passado, presente e futuro. E é por isso que eu digo, o legado do Deus Sol não está apenas em derrotar inimigos ou conquistar territórios. Ele está em inspirar, em libertar, em transformar tudo ao redor de si com a força de sua vontade. Luffy não é apenas o protagonista de uma história de piratas. Ele é o símbolo daquilo que nunca pode ser controlado. A prova viva de que o espírito humano, quando verdadeiramente livre, pode mudar o mundo inteiro. Então, meu amigo, quando você olhar para Luffy daqui para frente, lembre-se, não é apenas borracha, não é apenas Gear, não é apenas força ou haki. É magia antiga, é liberdade, é riso, é sol. E cada capítulo que vemos, cada batalha, cada desafio, nos aproxima mais de compreender o verdadeiro poder do Deus Sol. E eu quero que você continue acompanhando essa jornada. Porque quando essa magia despertar completamente e o mundo sentir a força do Sol, ninguém será capaz de prever o que acontecerá. E você vai querer estar aqui, assistindo a cada detalhe, teorizando, debatendo e se maravilhando com cada passo dessa história que Oda está construindo há décadas. Então já sabe, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, comenta suas teorias e se prepara. Porque o despertar completo do Deus Sol Nika não será apenas mais um momento de poder. Será o início de uma era nova, onde a liberdade, a vontade e o riso podem finalmente se sobrepor a séculos de tirania e medo. E quando esse dia chegar, meu amigo, o mundo de One Piece nunca mais será o mesmo.